Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde, canal 5.2. Se você tem alguma dúvida na área do direito das famílias ou possui sugestão de tema, manda pra gente pelo contato que aparece aqui no vídeo. O tema de hoje, aqui no Família, foi sugestão de um telespectador. Nós estamos falando sobre o chamado divórcio grisalho, um termo que se refere à separação de casais após muitos anos de casamento. Aqui comigo, esclarecendo algumas questões, a doutora Jéssica Mota Negreiros, psicóloga clínica, com formação em terapia familiar e de casal. Mais uma vez, obrigada, Jéssica. Eu agradeço. Nós vamos aqui continuar esse bate-papo super importante. E em relação, a gente até já conversou sobre isso, doutora Jéssica, a gente vê que muitas mulheres passam anos ali priorizando a família, o casamento, né? Como lidar com a sensação de vazio e redescobrir sua própria identidade após o divórcio? Pronto. Como você acha que isso é possível? Que a gente sabe que tem aquela fase ali do luto, né? Eu mesma passei por um divórcio, eu sei o quanto que é difícil e você precisa viver aquele luto. E eu penso que isso seja importante até para os recomeços, para você entrar numa nova relação, por exemplo. Sim, sim. Eu costumo dizer que não existe uma fórmula pronta, né? Sim. Faça isso que vai funcionar. Cada um ali vai precisar vivenciar esse término da sua maneira e através disso encontrar o que é que funciona para você, né? Mas existem algumas coisas que podem ajudar nesse sentido. Primeiro, você entender que é importante sentir esse término, né? Sentir esse luto, como você mesmo disse, até para que você entenda que esse ciclo foi encerrado, né? E através disso, você deve, como eu falei, não negligenciar a sua saúde, continuar cuidando, porque assim, a gente não pode deixar que eu estou triste, eu estou com o humor deprimido, mas não posso deixar que isso me abata de forma com que eu não cuide da minha saúde, porque aí pode vir um adoecimento realmente emocional, né? Então, priorizar a sua saúde, buscar fazer atividade física, né? Buscar uma rede de apoio. Quem são as pessoas que eu posso contar nesse momento? Né? As pessoas que eu confio, pessoas sensatas que possam me auxiliar, até para me escutar, porque a partir do momento em que eu compartilho o que eu estou sentindo, eu tiro um pouco desse peso emocional, né? Buscar novos vínculos, né? Buscar novos locais onde eu possa me redescobrir, encontrar novos gostos, novos hobbies, né? É um momento muito propício a você começar novas atividades para que você possa experimentar. Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente só conhece o caminho se for caminhando. Então, você precisa se testar, né? Precisa se permitir a experienciar novas sensações, né? É importante também considerar a oportunidade de fazer terapia, né? Porque nesse momento existe realmente esse boom de emoções, né? E através desse boom, muitas vezes você fica confuso. O que você tem que ter cuidado é não se deixar ser dominado por essas emoções e muitas vezes tomar atitudes que você possa se arrepender depois. Sim. Né? Então, na terapia pode ser um momento em que você pode entender e organizar as suas ideias, as suas emoções e através disso entender o que é que pode fazer a partir daquilo, estabelecer novas metas, né? E encontrar novos significados para a sua vida. É verdade. E as mulheres, né? Eu falando das mulheres aqui mais precisamente, eu vejo que até a questão jurídica, eu atendo muitas mulheres que a sensação que eu tenho, enquanto elas não acabam aquele processo de divórcio, elas não recomeçam. É como se fosse ali, elas estão ali estagnadas. Então a gente vê o quanto que cada pessoa sente de forma diferente. E por vezes, como você disse, esse autoconhecimento é essencial, porque a gente vai fazer coisas que a gente talvez nunca tenha feito. Por quê? Porque a gente está descobrindo uma nova mulher, uma nova pessoa, uma identidade nova, né? E já falando aqui sobre tabus, Jéssica, a gente vê que essas mulheres, elas sofrem, por vezes, preconceitos, principalmente a mulher, né? Não adianta a gente querer dizer que o homem sofre mais, pelo contrário, existe até um ditado que fala, o homem é o galã e a mulher a galinha, quando começa a ficar só. É triste esse ditado, mas a gente ouve muito, ou seja, muitas vezes a mulher, ela sofre preconceito, ela sofre julgamento, porque ela quer se relacionar
seja com o menino mais novo, seja com o menino da idade dela, de qualquer jeito aquela história vão falar. Sim. Né? Então, o que você recomenda para que essa mulher supere esse momento de preconceito, de julgamento? O que você falaria para ela como profissional, Jéssica? Primeira coisa é realmente buscar o autoconhecimento, né? Como eu falei, entender o que faz sentido para você nesse momento. Por quê? A partir do momento em que eu me divorcio ali, as pessoas confundem muito em ajudar, né? Eu quero te ajudar, então eu vou te dar opiniões, conselhos. Então, ao ser ali, né, como é que eu posso falar? Cheio, muitas opiniões chegando para mim, pode ser que eu tome o que você me falou como pronto, a partir disso eu vou seguir o que você falou. Só que a sua experiência é uma experiência diferente da minha. Então, não necessariamente o que funciona para você funciona para mim. Então, se eu sou uma pessoa que me conheço, entendo as minhas prioridades, né, que eu tenho segurança do que me levou a terminar esse relacionamento, eu vou agir de maneira muito mais segura e muito mais decidida, né? Dessa forma, eu vou me afetar menos com o que falam. Porque senão, assim, se eu for levar em conta tudo que me, né, tudo que me falam, realmente pode haver um sofrimento emocional muito maior, né? E existe essa importância de você ressignificar esse momento, encontrar novos sentidos para a sua vida. Até porque, assim, com a maturidade, né, você vai entendendo que não necessariamente você só vai ser feliz e ter bem-estar se você tiver alguém. Então, é um momento em que você tem que cuidar muito da sua própria companhia, né? Gostar de estar só. Até porque existe um termo também, além do divórcio grisalho, existem os amores grisalhos. Sim. Né? Eu acho justo, eu acho oportuno, eu acho muito interessante falar que todo mundo tem o direito de refazer a sua vida, né? Então, assim, independentemente da idade, né, e refazer a sua vida, não necessariamente você precisa de um relacionamento, mas a partir do momento em que eu me sinto bem sozinha, eu vou estar muito mais preparada emocionalmente para quando surgir a oportunidade de um relacionamento. Tem até o termo solitude, não é isso? Exato. Porque a gente vê, Jéssica, que essas pessoas, né, que passam por um divórcio, geralmente elas estão em busca de ser feliz, mas elas vão encontrar todo tipo de opinião, como você disse, né? Então, eu acho que tem que filtrar essas opiniões. Eu acho que é super importante e nada mais reconfortante do que você encontrar alguém que passa ou que passou por sua dor, por uma dor semelhante. Por isso que muitas vezes é interessante a gente buscar grupo de apoio, grupo Sim. de pessoas que já passaram por aquilo ali, porque às vezes é um momento tão difícil da sua vida que você não sabe o que fazer, que você não consegue superar realmente, que você não consegue uma solução para como sair daquele momento. E muitas vezes esses grupos são essenciais, mas é como você disse, é importantíssimo que se respeite a forma de sentir que cada um sente aquela determinada situação. Para umas pessoas é um tempo maior, não é isso, Jéssica? Eu até queria que você falasse sobre isso. Tem muitas pessoas que falam, já recomeçou, já está com outra pessoa. Por que não esperou 2 anos? A fila anda ligeiro. Se tivesse um tempo, né? Isso, eu queria que você falasse um pouco dessa questão temporal também. E isso é muito engraçado, né? Assim, é interessante falar sobre isso, porque isso pesa muito mais quando a mulher aparece com outra pessoa, né? Quando vem principalmente existe a ideia de que o homem precisa de alguém para cuidar dele, né? Principalmente nessa idade, quando você vai mais para idoso. Porque o homem, ele viveu a vida inteira dele sendo cuidado por essa esposa, mas quando é a mulher parece que existe assim ainda essa resistência social, né? E nesses momentos também é importante que você entenda que é verdadeiro ali do seu lado para respeitar esse momento. Né? Por isso que eu digo que assim, são ciclos, né? Você pode inclusive criar novos vínculos naquele momento, justamente porque tem pessoas que você vai achar mais interessante se afastar. E é natural, é normal, né? Então, assim, eu acho justo que essa mulher tenha, né? E isso é muito individual. Eu não acho que existe um tempo ideal, até porque assim, quando você chega à decisão de um término de um relacionamento, né?
aquele relacionamento já não vem saudável há muito tempo. Mas eu acho importante, eu considero que é importante você ter esse tempo após o término para que você se entenda enquanto pessoa, né? Eu entendo que você passar de um relacionamento ferida para já pular em outro relacionamento para talvez suprir esse vazio, essa carência é muito perigoso, porque eu coloco a responsabilidade em você de me curar. E isso acontece, né? As pessoas vão de relacionamento para relacionamento. Então, assim, eu entendo que é importante eu me cuidar enquanto pessoa para que eu esteja bem disposta a me relacionar sem levar os pesos dos meus relacionamentos passados. Mas dizer que existe um tempo adequado ali, não tem como dizer, isso vai ser muito individual. Verdade. Inclusive até para esse novo relacionamento, como você disse, é importantíssimo que a mulher ela esteja ali naquela relação leve, né, e curada, entre aspas, porque essa transferência, não é, Jéssica, de mágoa, de traumas, acontece muito no novo relacionamento. Aí muitas vezes essa mulher ela vem tão magoada, ou esse homem, né, que ele generaliza. Eu não quero mais me relacionar sério. Ela acaba ali um relacionamento mais sério, ela tem aquela intenção de só ter relacionamentos que não sejam duradouros, não é isso? Isso. E uma coisa que eu falo também é que a gente tem que ter muito cuidado com a ideia que eu só superei o término do meu relacionamento se eu tiver com outra pessoa. Sim. Né? A gente escuta muito isso de fulano acabou um relacionamento, mas já apareceu com outra pessoa, ele já superou. Como se o fato de se eu optar por ficar sozinha, eu não superei outro relacionamento. Então, assim, existe essa expectativa da sociedade em que a superação tem que ser algo exposto, algo publicável, né? Então, assim, a superação é um processo totalmente individual, né? Eu entendo que é superação para mim. Não necessariamente para eu superar um relacionamento eu tenho que estar com outra pessoa em outro relacionamento. Isso. Então, Jéssica, esse tema relacionamento é um tema muito rico, não é isso? A gente pode abordar aqui várias questões relacionadas a relacionamento, a casais, né? Na minha área assim, sim, tem muitas histórias que a gente ouve e por isso é que a gente quer trazer para cá, principalmente por ser o divórcio grisalho, né? Que além de ser um tema relacionamento, ele vem aí ligado à questão da idade. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas que sofrem qualquer situação em suas vidas por conta da idade, do etarismo. E a gente vê, olha, não precisa de idade para ser feliz. Você é plenamente capaz, independentemente de você ser 30 mais, 40 mais, 50 mais. A gente vê até desafios no esporte. Dr. Drauzio Varela, ele corre com 70 anos, 80, ou seja, a gente vê pessoas recomeçando, terminando relacionamentos com 60, com 70, a gente vê casando, né? E o importante é você ter essa consciência, né, de que nada é fácil. O divórcio ele é um problema que você pode enfrentar, mas você poderia enfrentar outro problema, que como você disse, a vida vai nos colocar em diversas situações difíceis. Isso. E a gente vai viver aquele momento, mas a gente tem que procurar ferramentas para que a gente supere, para que a gente siga em frente. E acredito que é comum em todos os problemas, doutora Jéssica, você vai me dizer, essa questão do autoconhecimento, né? Talvez ele esteja ali à frente de todas as questões emocionais que a gente vive, não é? Com certeza, né? O autoconhecimento ele é importante para qualquer coisa da sua vida, a área profissional, a área emocional. Eu entendo que ele é prioridade. Né? Sem ele a gente não tem discernimento e nem clareza, né, para o que é o próximo passo que a gente precisa dar. Exato. E assim, é um erro nosso achar que fulano tem 50 anos, 60 anos, ela deve se conhecer bem. Não é a realidade, muitas vezes, né? Principalmente quando eu entro, às vezes, em um relacionamento onde eu fui incentivada, educada a me dedicar tanto e somente àquilo, eu esqueço de mim e vivo em prol
somente daquilo, então a partir do momento em que eu deixo esse relacionamento, eu fico perdida, porque quais são as coisas que eu gosto, era que o meu esposo gostava, que os meus filhos gostavam, né? Então é uma oportunidade para que eu me olhe no espelho e passe a entender qual é o meu jeito de funcionar. O que eu gosto, o que eu não gosto, minhas preferências, o que me deixa confortável, como eu quero viver. Então, são grandes desafios. E é sempre, até porque, assim, apesar de eu me conhecer, nós estamos constantemente mudando. Sim. Nós não somos as mesmas pessoas de 10 anos atrás. As nossas prioridades mudaram, os nossos gostos, nossos medos, os desafios. Então, isso tem que ser uma constante prioridade na nossa vida. Entender o que faz sentido para mim e, através disso, assim, estabelecendo as prioridades da minha vida. Sim, Jéssica, a gente até falou aqui sobre solitude, né? Então, a solidão, ela é um dos medos mais comuns após o divórcio, especialmente o divórcio que a gente está tratando aqui, que é o divórcio grisalho. Como transformar esse período em uma fase de novas conexões e oportunidades? Isso. Primeiramente, se conhecendo bem, né? E como eu já havia falado antes, né? Entender que esse medo de estar sozinha, né? Ele deve ser substituído por dar novo sentido para a sua vida. É muito mais importante eu me preocupar com o aqui e agora do que estar me preocupando com o futuro o tempo inteiro. Mas como é que vai ser amanhã sem essa pessoa? Tá, mas e como é que está a sua vida hoje? Uma coisa que a gente faz na terapia é trazer à tona, assim, como é que você está se sentindo agora. Né? Porque é através disso que você vai tomar consciência e definir as suas decisões, né? Então, tentar entender como é que está a sua vida, você está se sentindo bem agora? O que é que te faz estar nesse relacionamento? É porque você quer ou porque você entende que precisa? É muito ruim, né? Não é saudável, não é funcional você estar dentro de um relacionamento porque você tem medo. Né? Ou porque você acha que tem que estar ali e você precisa desse relacionamento para viver, né? Para estar feliz, achar que aquilo ali é prioridade de felicidade dentro da sua vida. Né? Mas e o seu bem-estar? Às vezes você tem tanto medo de estar sozinho e infeliz fora daquele relacionamento, sendo que dentro dele você já não está feliz. Isso. E eu acho que com a mulher madura acontece ainda mais, né? Porque, como você disse, vem a maturidade, vem a mudança de prioridades. Muitas vezes ela está sozinha, ela está plenamente feliz, né? E só faltava essa decisão para que ela ficasse plenamente feliz. Essa decisão de acabar a relação, né, no caso. Exato. E aí, assim, com essa maturidade, esse autoconhecimento, essa junção, é uma junção muito rica, porque se eu tenho ciência, né, se eu tenho autoconhecimento e eu tenho maturidade para lidar com as dificuldades, a ideia é que eu consiga passar por esse término e criar um novo significado com a minha vida, né, sem sentir tanto peso do olhar da sociedade sobre mim. Sim, que a gente ouve muito falar, né? Quando a mulher resolve nessa idade se divorciar, diz logo, meu Deus, nessa idade, o que é que vai fazer nessa idade? Tem tanto a fazer em qualquer idade, né, doutora Jéssica?